Vamos falar com o Senhor agora. Deus grande e poderoso. Muito obrigado, meu Pai, por esse dia, por essa oportunidade de estar na Tua casa, fazer a Tua vontade. De estar, meu Deus, cultuando o Senhor e pedimos como acabamos de louvar. Recebe a adoração de cada um de nós. Pois o Senhor sabe o que estar aqui custa para cada um. O que estar na tua casa nesse dia, nessa noite, significa, custa, o que cada um, meu Deus, teve de fazer, de pagar, de enfrentar, o que cada um teve que abrir mão para estar na tua casa, para fazer a tua vontade, para dar ao Senhor condições do Senhor operar. Para mais uma vez, meu Deus, chegar com as suas firmes razões, para que o Senhor se agrade de nós e que o Senhor, meu Deus, traga até nós aquilo que nos prometeu fazer. Porque a tua palavra diz que aquele que se aproxima do Senhor, pelo Senhor, é galardoado, é recompensado. E eu oro para que assim seja, para que o Senhor materialize os nossos projetos de conquistas, para que o Senhor nos ensine o teu caminho, para que o Senhor nos fortaleça, para que o caminho que nós já sabemos seja seguido, para que a palavra que nós temos recebido seja aplicada, executada na nossa vida, e que assim o Senhor nos conserve, meu Deus, debaixo da tua luz, a luz da tua palavra, porque o Senhor mesmo nos ensina que lâmpada para o nosso caminho é a tua palavra, para os nossos pés é a tua palavra. Quer dizer, se nós estivermos olhando para o Senhor, nós vamos trilhar, nós vamos percorrer o caminho certo. Eu peço, meu Deus, que o Senhor nos perdoe por todos os pecados, os erros, as falhas, cada imprudência, inconsequência. Nos perdoa, passa com teu sangue sobre nós agora, meu Deus. E eu peço que cada um, meu Pai, que não tem dado passo, mas tem feito caminhada, tem ido além, meu Pai, para chegar até o Senhor, se apresentar diante do Senhor. Eu oro para que o Senhor, meu Deus, não deixe, pela palavra, pela verdade, pela tua misericórdia, pela tua maneira de nos acudir, não nos deixe voltar para o lugar de onde saímos, nem espiritualmente, nem emocionalmente, nem fisicamente, de forma nenhuma, mas que o Senhor tanto nos conserve em paz, como nos leve para lugares mais altos. Que o Senhor esteja aqui conosco, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor cuide de nós. Eu consagro a minha vida e a vida de cada pessoa ao Senhor e peço unção aqui. Se for eu, vai ser comum, normal, mais um tempo que nós passamos, um ouvindo o outro, mas se for o Senhor, meu Deus, o teu povo vai receber unção, direção, cura, libertação, vai ver, meu Pai, concretizada a tua palavra na sua vida, e eu peço que assim seja, que eu diminua, o Senhor cresça e que o Senhor assuma o controle desse culto. Nos guia, nos conduza e nos abençoe. Eu peço, esteja conosco, abençoe esse lugar, abençoe o nosso templo, abençoa cada um que está em casa, porque pelo lugar que mora, distância, outros estados, países, está na mesma fé, com a mesma reverência. E eu oro para que onde estiver chegando essa palavra, que chegue poder, que chegue unção, que chegue resposta, que chegue a bênção do Senhor. Esteja conosco e nos abençoa grandemente. É o que eu te peço. Em nome de Jesus, meu Deus. Amém. Nós vamos aqui para Samuel, capítulo 25. Deixa eu só dar uma explicação. Talvez algumas palavras que você não ouvir, não entender direito. Talvez aquelas palavras meio fofas. Eu estou com uma afta aqui na língua no canto. É a última vez que fiz um culto assim, teve gente que achou que era, né?
Será que bebeu? Será que tomou algum remédio que muda? Então a gente já explica, né? Fica gravado, registrado, para depois não... Você sabe como é que a afta na lateral da língua, né? Às vezes você tenta desviar a língua de um lado, você morde ela do outro. Aí, então, caso aquela palavra depois você não entendeu, estou pleno, né? Só a língua que não. Então, tem momentos que às vezes não fica a sonância da palavra, né? Tem hora que vai que é uma beleza, tem hora que é aquela história. A afta é a hora que ela quer, né? E remédio para afta, você sabe como é que é, né? Você passa ali, é mais o psicológico do que o efeito. Então, explicando isso, né? Para depois ninguém acusar, ninguém, será? Já estou te avisando antes, para depois não ficar nenhuma dúvida no ar, né? 1 Samuel 25. Eu vou ler do versículo 2 em diante. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. No caso aqui, fala da riqueza apenas dinheiro. E o que o dinheiro podia comprar. Cabras e 3.000 ovelhas, as quais estavam sendo tosquiadas em Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome de sua mulher era Abigail. Mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Calebe, era rude e mau. Na verdade, ele era tolo. Se você se aprofundar nas traduções que existem, em várias delas você vai ver que ele era tolo, idiota, rude, maligno nas obras. Você vai encontrar, dependendo da tradução, você vai encontrar várias palavras que vão nessa linha, nessa direção. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas. Por isso, enviou 10 rapazes, dizendo-lhes: levem minha mensagem a Nabal, em Carmelo, e cumprimentem-no em meu nome. Digam-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo que é seu. Sei que você está tosqueando suas ovelhas. Quando os seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos. E durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte a eles, e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi, o que puder. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem em nome de Davi, e ficaram esperando. Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água, e a carne do gado que abati para meus tosqueadores, e dá-los a homens que vêm, não se sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou a seus homens: ponham suas espadas na cintura.
Assim eles fizeram e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal, do deserto: Davi enviou mensageiros para saudar o nosso senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Não nos maltrataram e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com eles cuidando de nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. E disse a seus servos: vocês vão na frente, eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Enquanto ela ia montada num jumento encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção e ela os encontrou. Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi, o rosto em terra. Ela caiu a seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que a tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não deis atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com tuas próprias mãos. Que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. E que este presente que esta tua serva trouxe ao meu senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor. E em toda a tua vida nenhuma culpa se ache em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida de meu Senhor estará firmemente segura, como a dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Mas a vida de teus inimigos será tirada para longe como por uma tiradeira. Quando o Senhor tiver feito a meu Senhor todo o bem que prometeu e te tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com tuas próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te de tua serva. Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal, que se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo
ao romper do dia. Então Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse: vá para a sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Ele estava alegre e bastante bêbado, e ela nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. A história de Nabal, a gente ouviu aqui essa semana, a história de Nabal, a história de Abigail, e também aqui tem a história de Davi. É uma história que quem estava aqui na quarta-feira, creio que já pegou para si essa direção que Deus nos deu para o casamento, para situações, né, que muitas vezes a gente vive, principalmente quem tem uma pessoa considerada pela própria, né, incompatível, muito diferente, uma pessoa difícil de lidar, uma pessoa complicada, uma pessoa teimosa, uma pessoa insensata, e a lista segue. Porém, essa história aqui, além desse conselho de ouro que foi quarta-feira que a gente recebeu, mostra pessoas com comportamentos que são repetidos, que vão formando a pessoa, que vão, né, definindo quem a pessoa é, quem ela vai se tornando. E aqui nós temos algumas lições para aprendermos com cada um desses principais personagens que temos aqui na história. O primeiro deles, eu vou pegar o Davi, e onde Davi errou, como muito crente se julga, né? Eu estou por cima disso, eu sou melhor do que isso, eu não sou assim, mas na verdade está mordendo iscas. Está vacilando como tem julgado que pessoas estão vacilando também. Eu falei aqui esses dias, né, tem sido uma bênção. O mover que tem acontecido por aqueles que têm tomado posse desse batismo de coragem, esse batismo de sinceridade, esse batismo mesmo de humildade para se desprenderem, né, dos seus pecados, maus caminhos, suas falhas, suas sujeiras, sua imundície, depois daquela palavra do dia 23. A primeira palavra do encerramento do jejum do dia 23. Caso você não assistiu, caso você não ouviu, caso você não estava no culto, ontem ainda foi separado só aquela parte do encerramento, né? E foi colocado no canal, todas as redes sociais aí que tem da igreja, o canal da Bispa, e até quem quiser esse trecho específico para mandar para alguém que talvez não tenha acesso, né, colocar num pendrive, gravar num DVD, você entra depois no Telegram, não é Instagram, é Telegram, aquele aplicativo que tem um aviãozinho azulzinho, você entra no Telegram da Bispa, baixa, salva onde você quiser e manda para quem você quiser, dá para quem você quiser para assistir. Então esse culto falou de gente que ainda tinha coisas, e algumas ainda, inclusive, mantêm, insistem, né? Que deveriam ter sido, devem, na verdade, ser descartadas da vida. Coisas que precisam ser tratadas. Coisas que precisam ser confessadas. Ó, isso aqui eu fiz, isso aqui eu participei, isso aqui eu me envolvi, isso aqui eu coloquei a mão, isso aqui eu fui conivente, isso aqui eu deixei acontecer, isso aqui eu prejudiquei, enfim. E é incrível
como às vezes imediatamente as pessoas que têm feito isso, você percebe até a pessoa que chega é uma, pessoa que sai é outra. Principalmente pela leveza que a pessoa sai. Sabe aquela coisa, isso não tem mais poder sobre mim. Isso aqui não tem mais, acabou. Isso aqui se estava escondido, estava debaixo da terra, debaixo do tapete, estava guardado num cofre a 7 chaves e que ninguém sabia, e que eu tinha esse temor, essa vergonha, o que fosse. Mas eu vi também, eu falei aqui essa semana, de gente que confessou os pecados, soltou aquilo que ainda a que estava preso, mas que ainda, eu mesmo vi em pessoas que, por exemplo, na semana passada me falaram situações e depois viveram situações com outras e olharam para outra e ainda com aquele olhar, aquele dedo acusador, aquelas palavras pesadas de acusação e de julgamento. Ou o contrário, de julgamento, acusação e condenação. E aqui o Davi, ele não deixou de ser Nabal, tolo, insensato. Só que o Davi, e a gente sempre fala isso, o Davi tinha uma coisa que a gente precisa pedir para Deus. Tem gente que gosta de anotar coisas, como gosta de anotar nomes de pessoas, para quando for orar, a pessoa ler aquilo e pedir aquilo para Deus. E uma coisa que eu quero que você comece a pedir para Deus é essa qualidade de Davi, essa característica de Davi, que ele era rápido para reagir espiritualmente. Se tem uma coisa que o Davi, talvez ele falhou uma vez em que ele não agiu dessa forma, que ele teve uma direção de Deus, independente por onde, pelo profeta, pela Abigail, por uma palavra que alguém disse para ele, e ele não obedeceu. E eu vejo que não há tempo, diga não há tempo, para demora, para atrasos, diga não há tempo para cultivar vícios emocionais. O que são esses vícios emocionais? Eles muitas vezes estão ligados à imagem que a pessoa fez dela própria. Sabe a imagem do tipo, eu não erro. Eu não cometo esse tipo de erro. E aquelas expressões que a gente fala muitas vezes, que eu nunca. Eu posso ter os meus defeitos, mas isso eu nunca fiz. Isso eu nunca falei, isso eu nunca agi. Olha, o que mais eu tenho visto, ouvido e presenciado era gente que falava muito isso. Isso eu nunca. Isso eu nunca. Não, mas até aqui, mas isso não. Então vamos parar de fazer propagandas de nós mesmos. Sabe aquela coisa que eu não faço isso, eu não sou assim, eu não erro nisso? E se você é uma pessoa que está deixando de tomar alguma atitude por conta de imagem, algo que você já viu que você errou, falhou com alguém, aí passou da conta, talvez é o teu jeito mesmo de ser, e as pessoas falam isso, e você não vê isso como elas estão falando. Esses dias eu vi uma cena aqui na igreja, estava atendendo alguém, e tem uma pessoa, que é obreira, e já havia essa fama dela ser meio dura do jeito que ela fala, dela ser meio rude, às vezes, do jeito que ela fala, aquela coisa que fala com a pessoa de uma maneira que fecha o coração. E coisas pequenas, sabe? Coisas que não são coisas relevantes para tanto. Eu, inclusive, teve um culto que eu falei, eu vou sentar e vou falar com essa pessoa sobre isso. Primeiro que eu tenho essa liberdade, essa abertura da parte dela,
E no dia que teve, eu não lembro qual foi a palavra, a mensagem que foi pregada, me tocou isso. E eu pensei ainda, né, eu vou falar, eu vou dar esse toque para ela, porque eu vejo que tantos avanços já aconteceram, né? Mas esse talvez ela não se vê assim, talvez ela nem sabe por que isso é como é, né? E talvez ela não descobriu que gatilho é esse, de onde vem, se vem de família, se vem de... enfim. E passou aquilo, acho que acabou que eu fiquei atendendo, aí foi embora, saí tarde, depois no outro dia a mesma coisa. Aí teve um dia que eu vi a cena, uns 3 dias depois. E eu vi aquele, né, aquele fato chato, e inclusive estava atendendo alguém, não tinha o que fazer, não dava para dar, espera aí, deixa eu ir lá, correr, avisar. Eu vi a cena, né, de novo, falando com alguém de uma maneira que não está correta, não está... E depois eu vi a pessoa, passou 1h30 mais ou menos, eu vi a pessoa, como eu nunca tinha visto. Ela veio, chamou a pessoa, falou, me desculpa, me perdoa, eu exagerei com você. Naquela hora eu falei com você de uma maneira que não era para tudo aquilo, eu não fui correto, eu não fui certo. E aquilo me alegrou a alma de uma maneira como... Naquele dia não teve nada que aconteceu, porque eu pensei, depois fiz questão, deixa eu saber o que aconteceu. Quem foi mais rápido que eu e deu esse toque? E eu perguntei, alguém te deu esse toque, te falou isso, tal? A pessoa disse, não, eu percebi. E aquilo depois ficou me incomodando, né? Eu creio que é uma área que eu preciso melhorar. Eu falei, mudar, na verdade. E que Deus... tem me incomodado. Falei, que benção. Falei, isso não é um sinal, falei, isso é uma evidência de maturidade. Eu falei assim, então você tem consciência? Ele falou assim, hoje sim. Agora sim. Tanto que quando eu percebi que eu passei, eu fui lá e já falei. Falei, mas tem consciência que antes era assim? Ele falou, hoje eu tenho essa consciência. Ok. Então, na hora de ter falado, a pessoa ainda deu uma respostinha daquela, né? Porque você tal. Não é legal, não é agradável, não é bacana, não é... Meio que às vezes até você se apoia nisso, sabe? Eu sou duro, eu sou bravo, eu sou não sei qual a imagem que a pessoa forma, eu sou inteligente, eu sou melhor que os outros, eu sou capaz, eu sou mais rápido do que os outros, então eu puxo todo mundo, eu sou mais santo, enfim. Mas aquilo para ela passou a não importar. Eu sou o líder do setor tal, então se eu volto atrás agora, como é que fica? As pessoas vão ver, vão saber. Não importou. E isso é o que tem que acontecer. Por isso que eu digo, não há tempo para mais demora e vícios emocionais, ou seja, eu estou me apoiando em algo que eu mesmo construí, que por um tempo eu me enganei dizendo que era bom, dizendo que aquilo era uma boa fama, uma boa imagem, que aquilo as pessoas me diziam, e quando eu ouvia aquele retorno, aquele elogio, aqueles comentários, aquilo me enchia a alma. Mas me enchia de coisas que não me levam. Não me levam para cima, não me levam para Deus. Davi aqui, ele por um momento, ele foi Nabal. E esse é um risco que todo crente que está fazendo mudanças, um crente ativo corre. E alguns precisam se atentarem para esse momento. Resolvi isso na minha vida, acertei essa área, olha, isso aqui eu entendi, então agora eu estou praticando. Olha, isso aqui agora eu estou resolvendo. Olha, isso aqui não é mais como era antes. E de repente começa, sem perceber, começa a imitar alguma conduta. Porque o Nabal foi tolo? Foi, ele era tolo. Insensato? Ele era insensato. Mas o Davi, como é que foi a insensatez do Nabal? Então vamos entrar agora no Nabal para depois a gente voltar para o Davi. O Nabal era aquela pessoa que a gente vê que para ele uma coisa importava.
o que importava para ele? Dinheiro. Dinheiro importava para ele. Só que, quando uma coisa importa para uma pessoa, e essa uma coisa não é Jesus, ela pode falar, uma coisa me importa, o quê? Dinheiro, meu nome, meu trabalho, minha fama, minha mulher, meu marido, meus filhos. Aquilo que te importa é aquilo que te leva ao erro. Porque aquilo que você coloca no lugar de Deus é por onde vai vir para a sua vida a traição, a fonte de problemas. É aquilo que você coloca no lugar de Deus que vai te trazer as maiores dores, decepções. E foi o caso de Nabal. Quando os homens dele ficaram com os homens de Davi, lá na região do Carmelo, aqueles homens proporcionaram às coisas dele, aos funcionários dele, proteção. Tanto que olha aqui as expressões que o Davi mandou os mensageiros dele falarem e que o próprio funcionário falou para Abigail. Enquanto estivemos perto deles, nada se perdeu. O que era isso? Dinheiro. Isso era uma segurança patrimonial excelente. Ninguém foi roubado, não teve animal morto, não teve desvio, não teve perda. E o Nabal, se ele fosse realmente uma pessoa inteligente, sábia, e não fosse o insensato que ele é, ele seria o primeiro. Olha! Por quê? Para você entender, esse tipo de viagem aqui, quando acontecia, ficava um tempo, aquela temporada, né? Aqueles pastores no campo, era uma campanha, na verdade, que tinha, que eles iam, ficavam lá, demoravam, quando voltava, fazia parte já da normalidade contabilizar-se algumas perdas. Porque, tal como é hoje, tem gente que vive disso, de roubar ovelhas, de armar emboscadas, e sem contar as outras situações que tinham no campo. Veja que o problema que iniciou a separação do Abrão e do Ló foi isso aí, aquela divergência dos pastores de um com o outro, tal. E essa divergência se deu por quê? Porque eles eram cobrados. Então imagina que começou, um perdeu a ovelha, outro sumiu a ovelha, tal. Não, essa é minha, não é, essa é minha, não é, misturou, já deu problema. No caso do Nabal, ele não teve perda. Só que aí ele não conseguiu olhar, não perdi, então eu estou no lucro. Deixa eu ter uma atitude nobre, digna, sábia, uma atitude inclusive diferente. Deixa eu recompensar. E essa é uma atitude que alguns ainda não têm. Continuam com uma atitude mesquinha, avarenta, de dinheiro, sabe? Não investem, não reconhecem, não recompensam os lugares, as pessoas, os meios e os canais que lhes têm favorecido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quantas pessoas, que têm a condição que têm, porque tem uma mulher que cuida, homens estou falando, que cuida de você, cuida da tua casa, cuida da tua família, cuida das tuas coisas, da tua roupa, cuida do teu tempo, fornece para você condições para você fazer o que você deve fazer. Quantas mulheres que têm homens que apoiam, que ajudam, que fazem, que dão, aquela proteção, que criam meios. Quantos pais fazem tudo pelos filhos? E aí, esse familiar, na condição que ele tem, seja de marido, de esposa, de filho, de pai, de irmão, quando tem que investir pesado, quando tem que gastar com algo, quando tem que reconhecer algo,
nunca é para aqueles que lhes favoreceram, que os ajudaram, que os proporcionaram aquela condição para que ele realizasse o que realizou, seja o trabalho, seja o estudo, seja estar onde está, seja aquela condição, né, adequada. Vai dizer, essa pessoa vai crescer? Pode crescer, mas vai ter uns tropeços. Esse tipo de pessoa costuma ter perdas sobre o que achava que tinha controle, principalmente o dinheiro. Não, porque eu vou fazer isso, porque eu vou comprar isso para mim, porque eu vou gastar, vou investir meu dinheiro em tal coisa. Daqui a pouco aparece com aquelas perdas. Como Nabal. Se abra para essa mensagem. Considere que você pode ser uma pessoa mesquinha, avarenta, uma pessoa injusta, inclusive, quando o assunto é dinheiro. E quando eu digo injusto, não é você ser aquela pessoa que vai comprar algo e pede desconto e briga para pagar mais barato, porque tá certo, tem que valorizar o seu dinheiro, tem que valorizar o que é seu, porque não caiu do céu, não veio de graça, não veio andando até o seu bolso. Mas tem coisas que a gente precisa reconhecer. Reconhecer de quem veio, de onde veio, por que veio. Se situar, eu não estou aqui, eu não caí aqui. Eu cheguei até aqui. Mas para eu chegar até aqui, teve momentos que eu precisei de ajuda. Teve momentos que eu precisei de carona. Teve momentos que eu precisei de apoio. Teve momentos que eu precisei de alguém ali fazendo o que eu não estava em condições de fazer. É igual, né? Quantos pastores viveram isso? Eu já vivi isso lá atrás, há muito tempo. Mas esses dias ainda eu, falando com um dos líderes aqui, né? O ano passado, retrasado, a gente, final do ano e o ano passado, iniciamos 3 trabalhos, né? Então, Osasco, Guarulhos, Santo André. Então, quantos, não todos, mas quantos que quando foram para aquela igreja que estava começando, e chegaram na igreja, né, porque todos antes de assumir a igreja, para onde foram, estavam, ou passaram, ou estavam, ou ficaram um tempo menor, ou ficaram um tempo maior aqui na Taquari, aqui na Moca. Essa, dentro do ministério, é a igreja de maior estrutura de todas. Para eu estar pregando aqui, neste momento, pelo menos, aí vamos falar assim, pouco, para ter pouca gente trabalhando para esse culto acontecer. Pouca gente, no mínimo vai ter umas 5 pessoas. E eu ainda falei isso com alguém, eu falei, esse microfone aqui, eu particularmente prefiro microfone de bastão. Então, uma coisa toda vez, e eu oro para essa pessoa, que eu não sei quem é, inclusive, eu pego o microfone, e eu lembro que ainda esses dias eu fiz um casamento, numa dessas chácaras aí, num buffet, né? E na hora ainda comentei isso. Eu peguei o microfone, aliás, a gente levou o nosso microfone, né? Chegou lá o técnico, ou o DJ, como preferirem, não tinha se preparado para aquele cabo e tal, então ele pegou, não, usa o nosso microfone, o microfone enfim, da estrutura deles lá, do buffet. Quando eu peguei o microfone, igual eu pego esse microfone aqui, eu olho, 2 coisas aqui, para mim, você não consegue ver. Primeira coisa, o microfone que você vê aqui, prata, aqui em cima, é da mesma cor. E todo momento que eu estou falando, tem um cheiro característico aqui que sempre tem. É um cheiro de produto de limpeza, que eu não sei qual é que eles usam. Mas tem. O que é que vocês falaram, hein? Lisoform. Estão fazendo propaganda aqui, ó. Isso aí. Entendeu? Mas amém, é bom, viu? Se tiver alguma coisa para limpar disso aí, é bom, porque a gente pega aqui até um cheiro forte, mas é cheiro de limpeza. O microfone que eu peguei lá, o microfone todo era preto, o microfone era só dessa cor.
Porém, essa parte do microfone era marrom. E assim, sabe quando você pega o microfone e você é obrigado a fazer assim com ele? Quem estava comigo nesse casamento sabe, né? Quem estava sabe. Tanto que assim, o casamento foi uma bênção, mas eu lembro que às vezes quando eu via, que você percebe aqui, né, o retorno do som, que é, eu não gosto de retorno alto, mas quando eu percebia que às vezes o povo começava a fazer assim, eu já imaginava, né, não estão ouvindo direito. Eu fazia assim, eu voltava, opa, deixa aqui. Então ali eu não tenho como, eu lembrei que aqui, a minha cabeça, eu saio, eu venho aqui, eu estou preocupado com a palavra. Eu estou preocupado com o que eu vou pregar. O tapete que eu estou pisando, alguém limpou. O púlpito que eu estou usando aqui, hoje não, né? Só porque eu ia falar, ó, tá vendo? Hoje não, mas geralmente alguém acende essa luzinha aqui, ó, e ela fica acesa. Pelo menos não está aparecendo ali para mim. Alguém teve cuidado de colocar aqui os hinos que a gente tem aqui na tela, e tem aqui ainda alguém que colocou os hinos e ainda teve cuidado de colocar o peso de papel. Então tem o lenço, tem o propósito, caso a pessoa esqueça dela, tem os envelopes, tem tudo aqui. Tem alguém ali, qualquer coisa, tem alguém que está regulando o som. Tem obreiro, tem gente na transmissão, tem gente na porta, tem gente. Quantos que foram para essas igrejas, saíram dessa estrutura, chegaram lá, imagina. Eu ouvi de um que foi fazer o culto, no dia que assumiu a igreja, chegou lá a hora que foi fazer o culto, foi lá pregar, né? Aí olhou do lado e lembrou, cadê os hinos? Peguei. Aí olhou do outro lado, a palavra que vai pregar, no caso, né, que é esse slide que vocês veem aí, a palavra. Ninguém colocou. Por quê? Porque não tem ninguém. Eu não coloquei. Então, cadê a água? Meu Deus, e a água? Tem isso também, alguém colocou a água aqui. E a água certa. Água limpa. Lavou a taça, né? Enfim, tem uma coisa, eu poderia passar o culto aqui hoje só falando o que alguém já fez hoje, fez ontem, fez no sábado, fez aqui, tem alguém que está colocando essa imagem, às vezes a gente fala alguma coisa que não foi planejada, a pessoa corre lá, entendeu, aquela correria para colocar o versículo, para colocar a imagem, então isso tudo tem. E quantos que só valorizaram toda a estrutura quando ficaram sem? Só que o meu culto aqui agora, ele tem que levar você a pensar na sua vida. Quantas pessoas que de repente estão te beneficiando? Eu fico pensando, se eu tivesse que fazer tudo o que eu estou dizendo para você, o culto começaria para mim umas 3 horas da tarde. Está ali, ver se tem azeite para ungir as pessoas, ficar na porta até um determinado horário, preparar tudo que tem aqui, ver qual imagem que vai lá e ainda como é que eu vou operar isso lá, não dá. E o Nabal, ele não reconheceu isso. Como tem gente hoje em dia que não reconhece. Não reconhece, parece que é pouco, mas não é pouco. E eu digo que isso não é pouco porque isso para mim faz muita diferença. Às vezes você não reconhece a pessoa que lava a tua roupa. E eu falo porque eu passo 10 camisas, mas não lavo uma. Porque para mim lavar um negócio assim parece que tem uma química no meio, que você não vai acertar. Às vezes você não valoriza a pessoa que cozinha para você. Ó a mentalidade de alguns. Eu pago. Mas você pode pagar e comer mal. É ou não é verdade? Porque se não é na tua casa, onde você pagar, você vai comer. Mas você pode pagar e comer mal. Pode te fazer mal a comida. Não valoriza as pessoas que te ajudam, que te apoiam, que de repente, naquele momento, igual o Nabal, eu não estou vendo motivo para eu dar dinheiro para ele. Como não? Olha tudo que você tem aí. Ele não queria dinheiro, Davi.
Ele queria o reconhecimento. É época, o Davi deu a letra para ele. É época de festa. Tanto era que o Nabal, depois, ele encheu a cara, estava lá bebendo, comemorando. Não era para ele, não seria para ele sacrifício. Ele dividia um pouco, não era do patrimônio dele. Era época de festa. Em época de festa, você gasta menos ou gasta mais? Mais. Você não faz no Natal a mesma comida que você faz o ano inteiro. Você não faz lá no Ano Novo a mesma comida que você faz o ano inteiro. Então você já está gastando mais, já tem mais energia, mais dinheiro envolvido, mais. Você sabe que vai ser mais. Ele não disse assim, divida a tua riqueza. Só nos dê a nós algumas coisas. Já é época de festa, você ia fazer isso de qualquer jeito. Mas o insensato, intransigente, estúpido, idiota, como também tem tradução que fala esses nomes, ele é imediatista. Ele coloca o olhar em algo e fixa naquilo. Não, está querendo meu dinheiro? Não, não tem que dar. Não, quem é esse cara? Não sei, nunca ouvi falar. Então aqui tem uma coisa importante. Se você é uma pessoa que costuma tomar decisões com o fígado, só pelo momento, se nega, se fecha os ouvidos, fecha os olhos, fecha o coração para analisar, para ouvir, para receber, Ele falou assim, pergunte aos seus homens. Você não me conhece, não sabe quem eu sou, Davi não era ainda o soberano de Israel, ele não era ainda. O Nabal era obrigado a conhecê-lo? Não, mas o que ele falou? Pergunta para os seus homens se o que eu estou falando não foi exatamente assim. E aí é onde tem gente que está se fiando na imagem. Não, eu já falei, é assim mesmo. Não, peraí, eu entendo, talvez você não conhece. Pergunta. Dá essa chance para você estar errado em alguma coisa que você não tem controle absoluto. Você não sabe, você não estava lá. Você não acompanhou, você não viu. O Davi, eu ainda diria o seguinte, você já contou suas ovelhas? Você contou quantas chegaram? Você que é tão aí, tem tanta coisa, tão preocupado, é o controlador, você soube já como é que foi o período? Você já ouviu de alguém como é que foi? Se foi bom, se perdeu, se ganhou, se está tudo certo? Porque veja que tem gente que se vale da fama. Não exatamente da atividade, não do conhecimento, não da realidade da fama. Não, eu tenho, é meu, tá bom, é teu, mas você sabe? Tem gente que está nessa situação. Plantou anos, lutou anos, trabalhou anos, mas hoje tem que tomar muito cuidado, porque está vivendo de uma fama. E se coisas vierem à tona, pode acontecer igual aconteceu com Nabal. Você pode perder do dia para a noite. Principalmente se você cometeu injustiças, se você ainda vive na soberba, na arrogância, se você é aquela pessoa que está se considerando acima dos outros. Talvez você está olhando por uma área da tua vida. Eu tenho dinheiro, eu tenho poder, tenho funcionários, eu tenho ovelhas, eu tenho isso. E está se negando a ver quem está chegando, quem está crescendo, por que está crescendo, por que tem gente que está a cada dia melhor e a tua vida estagnou, apesar dela estar boa aos teus olhos, por você não ter falta de algumas coisas, talvez você não percebeu que ela estagnou. E depois que a vida de uma pessoa estagna, paralisa, o próximo passo é decair. Então Nabal, ele não considerou o que ele tinha que considerar. Ele não se abriu, ele não parou. Tem momentos que a gente precisa parar. Desacelera. Desacelera. Tem momentos que a gente precisa olhar
As coisas não estão vindo, as palavras não estão vindo, as direções de Deus não estão vindo por acaso. E o que eu vejo de direção, a mais que está, para mim, está clara, está assim, é a luz do sol. Para, olha, tem que consertar alguma coisa? Conserta primeiro, analisa, desacelera aí, você está num ritmo frenético e agora é o momento de garantir, de estabelecer coisas, de alterar situações. Isso é bênção. Você achou que era do teu jeito, não está sendo. Tem alguém novo aí, tem alguém que veio para te ajudar, para te apoiar, para te abençoar. É justo, é digno e ali para você vai ser uma oportunidade. Reconheça. Estende a mão, semeia, abençoa, se liberta de uma vez dessa mesquinhez, essa avareza. Mas eu vou... Não é perda. Quantas situações estão vindo na vida da gente no momento que a gente pode fazer algo por alguém, pode andar uma milha a mais com alguém. Às vezes o que vai fazer é num tempo como esse, que por outros motivos, outros propósitos, já faria aquilo de qualquer jeito. Mas não faria para a pessoa certa, não faria para a área certa da vida, não faria da maneira certa, não faria, diga, não faria com o coração certo. Tem coisas que vêm na vida da gente para a gente ter o coração certo, não é? Eu vou ter o coração certo para fazer isso aqui. Coração do que Deus está me mostrando, do que Deus está me revelando, do que Ele está colocando na minha vida. Às vezes você acha que vai ser um fardo, um peso. Não, eu vou dar para esses marmanjos aí. Quem é esse cara? Esse cara deve ser alguém que fugiu do seu senhor aí, está querendo me explorar. Não era. Vamos pensar bem, olha a oportunidade que o Nabal tinha de ficar muito mais rico, de crescer mais, de mudar a vida dele, de ter tido como seu parceiro, de ter tido como seu aliado um homem que não só teria protegido seus rebanhos, seus homens, mas que poderia influenciá-lo. Você vai dizer, de onde você tira isso? O Davi, na caverna de Adulão, ele aceitou com ele, perto dele, e ele aceitou conduzir só gente ali, endividado, rejeitado, gente com problema na justiça, gente que a família não queria, desgostosos, gente que estava por baixo na vida. E depois você vê a história desses homens, você vê que eles mudaram de vida, e eles assumiram suas missões, eles descobriram o propósito para o qual eles estavam vivos. Graças a estarem perto do Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Ele não era melhor que os outros, mas o Davi era rápido. Tanto que o Davi, voltando no Davi, ele olhou para o Nabal e a atitude do Nabal levou ele a tomar uma decisão. Certa ou errada? Quando ele decidiu, vou matar todo mundo. Certa ou errada? Errada. Veja, aí onde eu falo, esse é o problema esse é o risco que a gente corre. Venci uma batalha, Deus está comigo, saí do mundo, agora eu tenho fé, agora eu tenho Deus, agora eu tenho a palavra. O fulano não fez isso para mim, então agora eu vou fazer isso aqui com ele. Então agora eu vou tomar essa atitude. Não toma decisões por decisões das pessoas. Não toma decisão com a sua vida, não toma decisão com o seu futuro, não toma uma decisão com aquilo que está na sua mão por conta do que outra pessoa tomou decisão. Você não pode ser conduzido por pessoas, você deve ser conduzido por... Você vê Deus em algum momento falando, Davi, vai e mata, porque o que você fizer eu vou estar com você. Vai lá, mata o Nabal, mata todo mundo, todos os homens da casa de Nabal. Você vê Deus falando isso? Você vê o Davi, como ele fazia em toda a batalha. Você vê o Davi, para tudo, traz
o sacerdote, traz ali o detentor do urim, do tumim, que eram pedras que eles colocavam para ter uma resposta de Deus quando eles estavam em dúvida. Vamos parar todo mundo, vamos jejuar, vamos perguntar para Deus: Senhor, o Senhor tem que eu mate o Nabal pela ingratidão, pela injustiça, pela insensatez dele? Você vê isso? Então esse é um erro que alguns estão cometendo. Eu vou. Fez isso comigo, eu estou fazendo isso, eu estou retalhando, eu estou pagando na mesma moeda. Errado. Às vezes você está fazendo com alguém o que você passou uma temporada ou uma vida reclamando que faziam com você, como tratavam você, como agiam com você. Por quê? O Davi pegou o espírito de Nabal. Em vez de ele pegar e continuar naquele seu espírito, o homem altruísta, doador, desprendido, o homem que estava ali olhando, que estava preocupado, ocupado, pós-ocupado com a direção de Deus. O que o Senhor tem comigo? Onde o Senhor me quer hoje? Nabal não me deu nenhuma esfirra da festa dele lá. Então eu vou para outro lugar. O Senhor não vai usar o Nabal? Usa outro para me sustentar. Usa outra situação para abençoar a mim e os meus homens. Não troca o caminho, não troca a direção da palavra que funciona, que é bênção, por seguir. Não é nem o conselho dos homens, mas por imitar a conduta dos homens, e pior, por imitar a conduta dos insensatos. Então, aqui, o Davi errou. Mas aí entra a Abigail. A Abigail ficou sabendo por um funcionário que não falou com o Nabal. Por isso que a gente tem que orar a Deus para ouvi-lo, para saber o que ele está dizendo, porque chega um ponto que fica até difícil saber o que Deus tem, porque até as pessoas que poderiam serem usadas por Deus para falar conosco, elas se afastam. Tem uma música antiga, que muita gente, inclusive, questiona essa música antiga, na época que eu tocava ainda, né? Que fala assim, né, numa das frases, uma música bonita, inclusive, né? Que há momentos que Deus se cala. Esses momentos são aqueles momentos que até aquelas pessoas que lutavam, como Deus se cala? Não é que Deus para de falar no universo, Deus para de falar comigo, não é que Ele para de falar, eu não escuto mais. Porque Ele usou Ele usou uma situação, Ele usou o culto, Ele usou a palavra, Ele usou o pastor, Ele usou um familiar, Ele usou talvez um servo. Quantas vezes a Bíblia fala de gente de menor importância na época, como eram consideradas as pessoas, que foi a boca de Deus. Te dou um exemplo que foi o contrário do Nabal, Naamã. Quem é que deu para o Naamã aquela direção? Quem foi? Um servo. E quem é que deu antes daquela direção, a direção para o Naamã ir para Israel? Uma serva, que era uma escrava, uma menina. Veja que Deus falava com Naamã, ora de um modo por uma pessoa, ora de outro pelo servo do profeta, ora de outro por outro servo, e ele ouvia. Você vai dizer, ele não ouviu, não, ele ouvia. Porque tinha lá dentro uma sede, uma abertura, eu quero mais, eu quero saber, eu estou aberto, mas ainda existia dentro dele uma divisão pelo orgulho. Quantas vezes que eu vejo a pessoa, por exemplo, na igreja, que está fechado o coração com um pregador, por um culto, por uma palavra, por algo que ela reprovou, eu não gostei disso, não achei que foi feito o que tinha que ter sido feito, não gostei daquela atitude, eu fui lá no trabalho tal, no trabalho social, no evangelismo, fui lá na casa tal, não sei onde, eu não gostei disso. Aí depois a pessoa se fecha. Cuidado, porque você não se fecha para pessoas. Você pode estar se fechando para... Olha o caso Nabal. Quem podia ter falado com ele, além do servo do Davi, quem seria?
Quem podia ter falado com ele? Quem mais? Ninguém, gente. Só o silêncio de Deus podia? O servo dele não podia? Quem falou com Abigail não foi um servo? Não podia ter falado com ele? Foi falar? Por quê? Porque às vezes que deve ter ido, o que ele fez? Não quero saber, não estou pedindo sua opinião, não te perguntei, não quero, não vou dar nada para ninguém não. Deus deu uma chance para ele. Quem falou com ele? O mensageiro do Davi. O que ele disse? Não vou dar nada. Quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Mas o Davi, aí entra Abigail, que o servo falou para Abigail, o mesmo servo falou para Abigail, Abigail ouviu aquilo, a Bíblia diz que imediatamente, depois que ela conversou com o rapaz, está escrito assim, imediatamente Abigail pegou 200 pães e aquele monte de coisa, e levou para o Davi. Quem falou com Abigail, na verdade, foi Deus. Não foi o servo. Deus usa quem Ele quer. Deus usa. Deus usa, às vezes, a pessoa que você menos imagina. A pessoa que talvez você não vai taxar ela de Deus, crente e tal. Comigo Deus nunca usou a mula, graças a Deus. Literalmente a mula não. Mas gente que eu não imaginava, que falaria coisas que na hora eu sabia. Isso aqui que essa pessoa falou, ela nem sabe como isso está repercutindo em mim. Mas eu sei que Deus usou essa expressão dela, que Deus usou essa frase dela, que Deus usou esse exemplo dela. E claro, quantas vezes no culto, talvez aquela parte que nem é a mensagem, é o que você está vendo, Deus está falando isso comigo, preciso fazer assim, preciso agir dessa maneira. Então aí agora nós temos uma sequência de gente que estava pronta para ser abençoada. Abigail ouviu, imediatamente foi lá e agiu, já se colocou na brecha, que é a expressão na brecha. Ela viu o problema, ela viu a legalidade que foi dada dentro da casa dela. Ela não ficou naquele legalismo de quem fez isso, agora vai ter que resolver. Quem fez? Foi meu marido, não fui eu, então vai lá, se vira, resolva. Vai lá agora, acorde, faz a tua parte, que isso não é responsabilidade minha, esse peso não é meu. Não. E é isso aqui que a gente precisa. Ela não poupou, eu duvido que o Davi imaginou que ele receberia tanta coisa igual essa mulher levou. Até porque para isso mulher é melhor, né? Sabe, né? Conhece, tem aquelas coisas todas, ó. Eu imagino que se fosse o Nabal, no melhor dos dias dele, teria dado ali 1/3 disso aqui e olha lá. Abigail, assim, foi abundante. E foi a pessoa com a atitude certa. Meu Senhor, a culpa é minha. É minha. Perdoa. Desculpa. E aí é onde o orgulhoso ele é retorcido, né, quando ele ouve isso. Jamais eu vou pedir perdão por algo que eu não fiz. Jamais eu vou me humilhar. Tem uma frasezinha, né, que a gente já deve ter ouvido, que os humilhados serão... Mas imagina quando a pessoa ela nem espera ser humilhada e ela mesma se humilha. E se humilha com um propósito certo. Se humilha no temor de Deus, sabendo a pessoa para ter essa atitude aqui sou eu. E eu não vou fugir da direção que Deus está me dando. Deus usou o meu servo, Deus usou o fulano, Deus usou o cicrano, eis-me aqui, Senhor. Tanto que imediatamente ela foi, falou com Davi, explicou para Davi, falou que o marido dela era um insensato, que ele não merecia ser o peso lá na frente da culpa dele ter derramado aquele tipo de sangue. E aí é onde eu falo para você que a gente precisa pedir isso para Deus, ser rápido para dar respostas espirituais. Quando Abigail falou com Davi, o que Davi fez? Não quero saber, mulher. Eu já tinha tomado uma decisão.
já tinha até jurado pelo nome do Senhor, se eu não matasse os do sexo masculino, então que Deus me castigasse. Não. Olha, o que você está falando aí, você está sendo muito correta, sensata, e eu vou considerar o que você está falando. Davi já tinha comunicado aquilo para alguém ou não? Que ele ia matar os do sexo masculino? Tinha ou não tinha? Para quem? As pessoas da convivência dele. As pessoas com quem ele vivia. E as pessoas que ele mais precisava ter autoridade, respeito, credibilidade. Mas quando ele se situou espiritualmente, não é isso que Deus tem comigo. Quem está falando comigo aqui não é essa mulher, é Deus. O que ele fez? Ele voltou atrás. Ele foi digno. Ele passou por cima de coisas que para muita gente ainda importa mais. Mas o que vão dizer? O que vão pensar de mim? Se eu falar que eu não vou mais, se agora eu voltar atrás nisso aqui, se agora simplesmente eu não vou fazer mais. Não importa, eu estou com Deus, o negócio meu é com Deus. E aqui é a rapidez do Davi. Não importa o que está em jogo. Não importa quanto já foi investido, não importa o que já foi prometido, falado, não importa quem ouviu, não importa em que pé que está a situação, estou me situando espiritualmente, Deus não está nisso, então eu não vou entrar. Eu não vou nisso, não, está certo, ela está certa. Então eu volto atrás. Eu vou agir como eu devo agir. Se eu tiver que pagar o preço agora pelo que eu falei, pelo que eu assumi, pelo que eu me comprometi, eu vou assumir o preço. Mas eu quero bênção, eu quero a aprovação de Deus. Então aqui ele que até então estava errado, estava agindo pelo fígado, estava sendo conduzido pelo insensato, o insensato estava gerando insensatez, e até o sensato estava bebendo da insensatez. Ali naquele momento ele se situou. Então, nessa passagem, a gente tem aqui vários exemplos. Nabal, servo de Nabal, servo do Davi, que foi gente que foi lá e fez o que tinha que ter feito, correu risco. Uma que sabia com quem não falar e com quem falar, e foi assertivo, não foi omisso. Mas as nossas preocupações maiores é aqui com Nabal e Davi. Porque essas são possibilidades que nós podemos estar vivendo. Um momento de cegueira, um momento de estarmos focados naquilo que não importa, que não é relevante, daquilo que não deve ser o nosso alvo, estar perdendo toda a oportunidade que está sendo gerada pela palavra, pela promessa no mundo espiritual. Porque se há uma palavra, se há uma promessa para você, mas você está focado em outra coisa, a palavra vai se cumprir, mas não na tua vida. Olha todas as promessas, as profecias que Abigail lançou sobre o Davi. Ela não falou daquilo que ela queria, ela desejava, ela falou daquilo que Deus tinha para ele já. Tanto que o que ela falou foi o que aconteceu na vida dele. Aconteceu porque ela falou, não, aconteceu porque Deus tinha com ele. E quando ela falou, aquilo situou ele no lugar que ele deveria estar, debaixo da direção, da condução de Deus. Então, eu quero viver 10 vezes mais sabedoria, mais discernimento, mais unção, mais autoridade, mais poder, mais dinheiro, mais prosperidade, mais saúde. Eu preciso estar dentro da palavra que está chegando até mim. Eu preciso dar ouvidos. Se tem alguma coisa que está te distraindo, ouça a palavra de Deus. Tem alguma coisa te distraindo, que está roubando o seu foco? Dinheiro,
uma pessoa, um comentário, uma fofoca, um sentimento que te atingiu por algo que aconteceu com você. Ah, mas foram injustos comigo. Ah, falaram isso de mim, eu não sou isso. Ah, não se iguala. Não deixa isso tomar. O Davi agiu assim. Olha como é que esse cara me trata. Olha como é que ele me retribui. Não fique esperando de homens o que Deus já prometeu fazer na sua vida. Deus quiser usar o Nabal, ele usa. Se Deus quiser usar a Abigail, ele usa. O que o Nabal não der, a Abigail vai lá e dá 2, 3 vezes mais. E eu não estou falando que vai vir da mesma família, algo para a sua vida. Não se prenda a pessoas, não. Que vai vir ali da mesma fonte. Deus não tem essa dificuldade. Quando é igual quando Deus nos toca para a gente fazer uma oferta, para assumir um compromisso com a obra, se tornar um Eliaquim, uma coluna. Deus toca a pessoa. A pessoa pode, não, vai me faltar, não, agora não é o momento, não, agora. A pessoa teve a oportunidade, não quer, vai para outro. Sempre é assim. Deus vai lá e fala para você, vai lá, abençoa o fulano ali. Vai lá, faz isso na vida do fulano lá. O fulano agora está precisando de alguém que faz, que semeia, que investe nele. Não, agora tem que pensar em mim. Não, esse momento não. Aquilo não era para abençoar a pessoa. Aquilo era para te abençoar. Quantas vezes que nós passamos por testes. Quando você está achando que você vai perder, quando você fizer, quando você ajudar, quando você gastar tempo da tua vida, se dedicar, orientar, investir dinheiro, tempo, qualidade, você não vai perder. Você vai ganhar. Abigail perdeu? A história que eu não vou ler a continuação, mas ela depois se tornou uma das esposas do Davi. E ela não se tornou a esposa desse Davi aqui nessa época, nessa fase. O que muita gente ainda nem sabia quem era. O homem que precisava, olha que coisa incrível. Nessa época o Davi ainda precisava pedir doação para ele, para comer. Ele precisava pedir doação para comer, para os homens dele se alimentar. Imagina que só que a gente leu 600 homens, 400 foram com ele, 200 ficaram com a bagagem. Vamos falar, só aqui 600 homens, não é brincadeira alimentar 600 homens. Então aqui ele estava ainda administrando a situação, e ela, vai ter festa aí, me ajuda, dê alguma coisa para nós. A Abigail não casou com esse cara. Ela semeou na vida desse homem nessa fase, mas ela casou com o rei Davi. Ela viveu a fase do rei Davi, que teve bilhões depois e derramou na oferta que ele fez para a construção do templo. Quanta gente que teve a oportunidade de fazer, quando não tinha, quando a pessoa que você ia fazer, quando aquela área que você ia fazer precisava de você. Quando aquela situação exigia, necessitava, aí você, não, vou segurar, vou guardar, não vou falar com essa pessoa, não sei quem ela é, não vou semear na vida dela, não sei se merece, não sei de onde vem, não sei quem é, não, perdeu. E aí, expressão que a bispa usa muito, né? O mundo dá. Quantos que lá atrás estava por cima e o outro por baixo. E aí o mundo faz assim, né? Aquele que estava por cima fica. E quem estava por baixo fica. Mas eu tenho que me preocupar. Não, você tem que se preocupar em ouvir a voz de Deus. Inclusive, você não pode ouvir um culto desse e sair na empolgação fazendo o que Deus não mandou também. Está entendendo ou não? Aí você fica agora o empolgadão agora, vai dar tudo para todo mundo, sai fazendo, tira o que esvazia o bolso, passa um na rua ali, igual esses dias. Alguém está tentando dar um golpe aqui, enganar, na frente da igreja, fazendo toda uma situação, e eu lá administrando, meu filho, vem, vamos ouvir palavra, vamos fazer tal coisa e tal.
Aí tinha lá o empolgado, não, peraí que eu vou te ajudar, vou fazer, vai lá, pega lá o que você quer. Aí a pessoa foi, escolheu, aí a pessoa veio, eu ia pagar uma comida para ele, mas ele falou que é isso. Falei, foi Deus que te deu direção? Eu acho que foi. Falei, então esse achismo teu aí está mantendo a sua vida onde está. Não é empolgação. Quem está entendendo? Não é empolgação. Porque o sentimento, do jeito ou de outro, ele vai te arruinar. O sentimento que te trava, que te mantém mesquinho, avarento, te destrói. O sentimento que faz você fazer o que Deus não mandou também vai te destruir. Está entendendo? Não é sentimento. Não é você na carne mudar agora o teu jeito. É você estar atento à direção de Deus. E Deus pode estar falando aqui agora, Deus pode ter falado com você hoje, Deus pode estar falando de algo que você está vivendo, ou de algo que você vai viver, e tem que estar atento. Tem que estar atento que Deus está falando. Porque eu nunca vejo, e eu já falei isso aqui outras vezes, até faz tempo que eu não falo isso, mas muitas vezes o que a gente ouve do altar não é a primeira vez que a gente está ouvindo de Deus. Quantas vezes que você vem e ouve uma palavra num culto, que de alguma maneira Deus já falou com você, ainda que tenha sido só no teu coração. Aquilo aconteceu e te fez olhar para aquela direção, alguém falou algo com você que agora você está ouvindo aquilo, opa, quando eu ouvi lá eu não tinha pego, eu não tinha entendido. Como aqui. Aqui veja que houve tempo, houve oportunidade. Alguns pegaram. Nabal não pegou. E Nabal depois, literalmente, morreu. O tempo é de parar. Parar. Ouvir Deus. O tempo é de você se focar em Deus, no que vem dele, o que Deus está falando. O tempo não é de nós sermos conduzidos por insensatez e sentimentos, dependendo do dia, da hora, do momento, dependendo do que está envolvido, você vai só chegar à insensatez por sentimentos. Como Abigail ouviu Deus. Como depois, no segundo tempo, na segunda chance, o Davi ouviu Deus. Ouça também. Faz o que Deus está te conduzindo para fazer. O que a palavra vem se construindo e te dando uma direção clara para a tua vida, para as tuas próximas atitudes, para os teus próximos passos. Ou eu vou dizer para o teu próximo passo, porque não adianta eu pensar na caminhada se eu não dei o primeiro passo. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com o seu propósito no coração, feche seus olhos. Você já pode fazer agora, a primeira vez, essa oração. Senhor, eu quero ser rápido como Davi. Que pode estar num momento completamente insensato da vida. Ou seja, você pode ter chegado aqui hoje com decisões tomadas baseadas nos seus sentimentos de hoje, baseadas em como te trataram, em que te fizeram, no que não te fizeram que você esperava demais. E agora ter essa atitude, como Davi. Opa, eu ouvi. E eu vou agir como quem ouviu e não como quem não ouviu. Uma coisa importa. Haja pelo que importa, mas pese tudo que Deus está te levando a ver, a olhar. Pesa tudo. Eu vou lá dar alguma coisa para esse homem que eu nem sei de onde saiu, de onde veio. Pesa tudo, meu filho. Olha, pergunta, ele não mandou você perguntar para os teus servos? Chama lá um servo. Você não precisa dar uma resposta para esse mensageiro. Você pode dizer para ele, me espera um dia, que eu vou lá conferir, se o que você está falando é verdade, se isso procede. Eu vou mudar um pouco o meu comportamento aqui, que pode ser que tenha uma situação que desperta em mim algo que sempre me incomodou, mas pode ser uma oportunidade de eu mudar de vida, de eu crescer.
Eu não tenho dúvida de que cada um de nós, eu me incluo nisso, está tendo uma oportunidade de crescer, de mudar coisas que uma vida inteira não foram mudadas. E eu não vou dizer para você que isso é fácil. E se você ficar aí fechado com sentimentos, eu te afirmo que fica mais difícil. O caminho da humildade. Vou ter que voltar atrás. Como é que vai ficar a minha imagem? Deve ficar ruim. Deve ficar ruim com quem foi afetado. Deve ficar abalada, arranhada. Você achou que eu ia falar o quê? A sua imagem vai ficar melhor se você voltar atrás. Mas não se prenda ao momento, não. Porque um momento também tem poder de estragar a tua vida. Se você esticar o momento. Tem coisa que é para ser um momento. A humilhação faz parte. Perdas fazem parte. Ter que interromper algo que estava muito agradável faz parte. Mas aquilo pode ter começo, meio e fim. E aí tem início em outro tempo, tem início em outras coisas, tem início em outras situações na sua vida. Agora, tem momentos também que podem ser esticados e nunca mais terminarem. Por causa da imagem. Desgraça da imagem! Quantas pessoas estão com a vida travada? Porque um dia tomaram a decisão, não, eu não posso perder a credibilidade. Eu já falei isso. Se tivesse perdido lá atrás, estaria lá em cima hoje. Se tivesse perdido a amizade, fulano, eu não vou ouvir isso de você. Fulano, eu não vou concordar com isso que você está fazendo, porque você é meu amigo. Não, você está errado mesmo. Você precisava disso que você está vivendo. Você precisava desse momento. Você precisava dessa lição. Aprenda com ela. Eu vou te ajudar a levantar. Quantos? Eu não tenho conta na minha cabeça agora, que eu não consigo lembrar quantas pessoas eu atendi que falaram isso para mim. Se naquela época eu sabia, eu fui incomodado, eu tive comigo que eu não devia, olha, eu entrei naquela situação com alguém, olha, eu estava junto, eu sabia, eu não devia estar lá, minha mãe me avisou, olha, meu companheiro, meu marido, minha esposa, mas eu fiz, me custa caro hoje. Para eu perguntei, mas na época te custaria caro? Custaria. Eu falei, então, mas você teria pago o preço à vista ali, vivido ali, e aquilo teria ficado ali. Você teria reconstruído a sua vida de outra maneira, de outra forma, você teria feito o certo. Imagem. Hábitos que você tem, que não são bons e devem ser tratados dessa maneira. Tem coisa que você é que não é bom. Tira. Remova, muda de vida. Jesus tem que causar isso na gente, se não causar, então não é Jesus. E não é que Jesus não é Jesus, é que você não está servindo o Jesus certo. Jesus tem que causar mudança de vida na nossa vida. Não dá para você conhecer Jesus e adaptar a tua vida a Ele, sem alteração, sem mudança. Então aí não é Jesus. Tem coisa que você não quer, tem coisa que você diverge, tem coisa que você discorda. Tira a pessoa que te falou isso, tira quem fica com a mensagem. Fica com a mensagem. Às vezes quem fez chegar até você é uma pessoa que você não gosta. Eu tenho que gostar? Não, não tem que gostar. Graças a Deus não tem esse mandamento. Não tem que gostar de todo mundo. Não tem. Não tem que gostar, mas a mensagem foi boa? Foi. Então fica com a mensagem. Deixa a pessoa ser amigo de quem ela quer, deixa a pessoa estar perto de quem ela quer, estar junto de quem ela quer. Ela não está perto de você, não está junto com você, não convive com você, não dorme com você, não come com você. Olha que bênção. Mas a mensagem que ela fez chegar até você é boa? Pega a mensagem.
Eu não gosto desse Davi aí, esse cara aí. Tá bom. O que ele fez foi bom para você? Foi. Vai lá e abençoe ele. Mas nem sei quem é, mas abençoou. É uma oportunidade que você tem. Reconheça. Lembra disso, para. É momento da gente parar, consertar, retirar, remover, limpar, para seguir como nunca viveu. Esse ano tem uma promessa com número, com profundidade, com muita coisa que a gente ainda nem sabe, gente. Eu vejo a quantidade de pessoas que eu tenho gente que está retornando para a igreja depois de um ano, gente de 2, gente de 3, gente de 4, gente de 5, gente de 7 anos. E elas não estão retornando por causa da bispa, por causa do ambiente. Elas não estão retornando por causa do telão que agora tem, olha que maravilha. Elas estão retornando por Deus. E eu tenho visto isso com muita alegria. Tem gente que está quebrantada. Não, Senhor, eu quero que o Senhor tenha comigo. Porque para muitos, acredite, eu já fiz o caminho de ter que sair, perder lugar, perder crédito, perder imagem, perder um monte de coisa e ter que voltar. Não é fácil. Quem já teve que voltar sabe que não é fácil, não é brincadeira. Sempre tem aqueles que vão falar coisas para você que aquilo te desanima. Tem os olhares, tem aquelas afirmações que vêm depois das tuas atitudes. Para a pessoa tomar algumas decisões só pela fé mesmo. Porque ela está em Deus, ela acredita em Deus. Ela sabe que é Deus que vai sustentá-la e é Deus que vai elevá-la. Talvez você não saiu, mas você se perdeu. Talvez você se enganou, talvez você está aí, está atolado em sentimentos, enganado em sentimentos. Talvez você está errado, você está cultivando o que não tem que cultivar. E eu digo para você igualmente, volta para a palavra. Se você está aqui e nunca saiu, volta para a palavra. Se você não estava e está voltando, depois de, como eu disse, gente de 7 anos, longe, fora, volta pela palavra, volta para a palavra, volta. O Davi voltou por causa das palavras da Abigail. Meu Senhor, não faz isso. Não, o Senhor não precisa disso. Não, aquilo foi para ele. Opa, tá certo. Ela tá certa. Bem-aventurada, minha filha, você seja, está certa. Ele não sabia quem era Abigail. Quem era Abigail para Davi naquela época? A mulher do Nabal. Mas ele pegou a mensagem. Eu pego. Você está certo. Vou voltar atrás. Meus homens viram prometendo. Mas não vou fazer mais isso. Porque você está sendo mais justa do que eu aqui. E eu não vou ficar aqui apegado ao que eu falei, eu jurei. Eu vou me apegar ao que é certo. Senhor, eu peço agora em nome de Jesus. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de cada um de nós, Senhor. Nos ajuda aqui a ver, a ouvir, meu Deus, a conseguirmos enxergar, a perceber, meu Pai, o que é certo, a percebermos a voz, a direção, o sentido para onde aponta a sensatez. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a ver o que nós não vimos. Nos ajuda, meu Deus, a perceber o
que nós não percebemos, porque estávamos ocupados com sentimentos, com emoções. Estávamos, meu Deus, cultivando o que sempre fizemos. Estávamos apegados à imagem, a alguma coisa que não veio do Senhor. Senhor, nos ajuda, eu peço a tua ajuda. Eu peço, nos mostra. Tem coisas que o Senhor está falando, não é a primeira vez. E eu peço que fique claro para cada um. Que fique claro, meu Deus, para cada um, a direção do Senhor. Que fique claro para cada um a vontade do Senhor. Para que a ação, a atitude, o próximo passo, para que, se for necessário, se voltar atrás, que pela fé, que pelo desprendimento que a fé nos traz, que pela coragem, meu Deus, com a qual nós fomos batizados, que se volte atrás, que se tire a mão daquilo que foi colocado, que a palavra que se disse sim, que volte atrás e seja não, que rupturas, rompimentos aconteçam, e que seja, meu Deus, a tua vontade, a tua palavra o que venha prevalecer. Nos ajuda, Senhor. Meu Deus, sem o Senhor, nenhum de nós é capaz. Nos ajuda. Clareia os pontos, clareia, meu Deus, essa visão que está escura, clareia. Quantos estão aqui andando nas trevas? E o que deixou tudo em trevas, Senhor, foi esses sentimentos que alguns estão cultivando há dias, alguns até há meses, algo do tipo: eu não quero, fizeram comigo, eu não gosto, fizeram para mim, não gostam de mim, não me querem, não me aceitam, falaram de mim. Senhor, clareia, eu te peço agora em nome de Jesus, clareia, que o Espírito Santo venha clarear aqui a visão de cada um, que não haja ninguém mais enganado, ninguém cego, ninguém, meu Deus, anestesiado como Nabal, insensato como Nabal, na mesma condição de Nabal, nem de Davi no começo, tomando decisões por impulso, decisões imediatas, sem que tudo seja olhado, visto, sem que o Senhor seja consultado. Nos ajuda, por isso que eu peço a tua ajuda, Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos conduza e que o Senhor nos abençoe, para que cada atitude, cada passo seja segundo a tua vontade e não segundo o que estamos sentindo, querendo, desejando, meu Deus, e até já nos preparamos para fazer. Eu oro por cada projeto de conquista. Eu peço, meu Deus, materializa cada um, aquilo que o teu povo veio aqui para te apresentar. Eu concordo aqui agora com cada oração. Aquilo que eu sei, eu creio que o Senhor, foi o Senhor que implantou na vida de cada um, para que cada um peça, busque, clame, para que não aceite mais uma vida diferente. Eu peço, Senhor, realiza na vida do teu povo. Faz o teu povo ver a tua glória, eu te peço em nome de Jesus. Em cada área eu peço que haja alteração por causa do Senhor Jesus, por causa da tua palavra, por causa do teu poder. E eu oro por cura na vida daqueles que estão doentes, enfermos, aqueles que estão oprimidos, angustiados, aqueles que estão perturbados. Eu oro agora, eu repreendo todo o mal, os demônios que perturbam, que oprimem, que amarram. Esse demônio que está aí, inclusive, incomodando essa pessoa, para que ela não viva, para que ela não decida pela palavra, mas que ela continue nos sentimentos, que perturba ela, para que ela saia, para que ela vá embora, para que ela não insista, para que ela não pague o preço certo. Em nome de Jesus, eu te repreendo, demônio. Você que ainda acusa, que atormenta,
que oprime, que está tentando manter essa cegueira, essas escamas nesses olhos, eu te desautorizo agora e eu ordeno em nome de Jesus, da mente, do coração, dos sentimentos dessa pessoa e até do corpo dela, com essas dores, enfermidades, doenças, com essa opressão, eu te ordeno, saia! Em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, abençoa o teu povo. Abençoa, pede para Deus te abençoar. Fala com Deus de cada um desses projetos que você tem, que você recebe. Porque você não fez esses projetos aí do nada. Você não fez esses projetos do nada. Deus coloca em nós, igual Ele colocou. Para o Davi, vai lá. Cuida desse homem, cuida das coisas desse homem. Cuida das ovelhas desse homem. Tem gente aqui que parece que está recebendo a paga, a recompensa, a primeira que o Davi recebeu. Nenhum obrigado. Não, vai um pouco mais. Não se dá por vencido, não. Não recebi nenhum obrigado. Tenho orado, tenho buscado, tenho pedido por isso. Parece que ficou mais longe. Não ficou, não. Não ficou, não. Creia. Não se dê por vencido pela última notícia que você recebeu. Não se dê por vencido. Não pense que tudo que você fez foi perdido. Que cada clamor, cada pedido, cada linha desse projeto foi em vão. Não. Você vai reverter isso agora em oração. Fala com Deus de cada projeto. Não é para pensar, é para falar. Eu quero que você fale agora. Senhor, eu continuo, eu creio nesse projeto materializado na minha vida. Essa área aqui, meu Deus, eu creio assim, eu vejo assim. Fecha os teus olhos humanos e abre os olhos da sua fé. E fala com Deus. Conversa com Deus de como você enxerga pela fé. De como você vê cada área. Como você vê a tua saúde. Como você vê a tua família. Como você vê o teu trabalho. Como você vê a tua vida profissional. Como você vê teu casamento. Como você vê a tua vida esse ano. Como você vê tuas finanças. Senhor, eu creio, declaro, não abro mão desse projeto não, Senhor. Apesar da última notícia, da última visão que eu tive com os meus olhos, da última palavra que eu ouvi de tal pessoa, diga, eu creio, meu Deus, eu não abro mão em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, e eu declaro, a minha vida é assim. A minha vida, ela está desse jeito, eu creio, o Senhor não colocou em mim esse projeto por acaso. Senhor, eu concordo agora com cada oração. Eu declaro que cada área, meu Deus, que está sendo apresentada, declarada, meu Deus, abençoada, transformada, as curas que estão sendo declaradas, as famílias que estão sendo declaradas, convertidas, libertas, salvas, eu declaro que esse salário que está sendo declarado e chamado à existência, essa empresa aberta, esse sonho realizado, eu declaro, meu Deus, que assim como essa pessoa crê, declarou, pediu, orou, que o Senhor materialize em nome de Jesus. Materializa na vida dela. Materializa nas mãos dela. Materializa, Senhor, na casa dela. Materializa, meu Deus, na saúde dela. Materializa, Senhor, em cada área que ela teve a fé e a atitude de fé para pedir, para orar, meu Pai, para declarar em nome de Jesus. Eu concordo com cada oração. Eu concordo com cada clamor. Eu concordo aqui agora com cada um que declarou, que não se entregou, mas que mais esse dia deu tudo que tinha a Deus. Na fé, na oração, na declaração, nas palavras. E quantas vezes que palavras não são só palavras, mas são sementes que a gente planta e em breve ou em mais tempo colheremos e desfrutaremos dos seus resultados. Eu ligo cada oração aqui na terra para que todas sejam ligadas nos céus. Em nome de Jesus. Amém.